Oi, Ana. Oi, Silvia, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Faz tempo que a gente está querendo marcar essa conversa. Eu queria agradecer muito à TV PUC, não é? Por nos permitir, inclusive nesse Dia da Mulher, não é? A gente estar aqui presente. Acabou sendo bom o nosso atraso, né? E, Ana, conta um pouquinho. Por que nós estamos aqui? Você fala de você, eu vou falar de mim. No Dia Internacional da Mulher. Bom, agradeço o convite, primeiramente. Realmente, eu e Silvia estamos, né, faz tanto tempo que a gente tenta marcar um papo, um café e não consegue. E uma ótima coincidência que hoje deu certo. Eu acho que, principalmente porque existe uma atuação e uma trajetória parecida, uma admiração também da minha parte em entender e até trazer um pouco a experiência do curso de Direito, o que vem sendo feito no curso de Direito, que a gente possa implantar também no curso de Jornalismo, ou ver como é que a gente pode integrar um pouquinho estas duas áreas. Seguindo aqui um pouco o nosso roteiro, assim, eu acho interessante, como toda entrevista, todo início de conversa, tem sempre a pergunta como é que você se percebeu mulher, como você entrou na trajetória feminista, e eu costumo ter uma resposta bem simples para isso. Eu acho que qualquer pessoa que faça uma mera leitura de realidade enxerga que existe uma desigualdade e, a partir daí, já é possível lutar e já é possível ir enxergando as diferenças de gênero, e esses talvez sejam os turning points que a gente precisa, mas é claro, desde a infância a gente já percebe, culturalmente, socialmente, tudo é bem estereotipado do que é feminino e do que é masculino. E eu acho que conforme, enfim, as mulheres vão trabalhando, vão estudando, entram na academia, aí as diferenças vão ficando cada dia mais notáveis, né, Silvia? Ô, Ana, eu vou contar uma coisa que eu nunca tive coragem de contar para ninguém, nem para as minhas amigas feministas, e nem em classe, nem em nenhuma fala minha pública. Mas eu estou hoje fazendo relação com essa pergunta de vocês com o momento em que eu era criança. Eu era menina. E, de repente, eu parei assim para pensar, eu disse assim, puxa vida, eu sou menina. Eu queria era ser menino. Eu fiquei com tanta vergonha dessa minha pergunta que eu a vida inteira, mas até hoje, imagino vocês com a idade que eu tenho, com toda essa minha história no feminismo, eu nunca coloquei assim a público. E agora eu vejo com que tranquilidade eu posso falar, não é verdade? Isso significa apenas que eu, desde menina, eu descobri que existe sim espaços diferenciados para meninos e para meninas, e que haviam alguns comportamentos, atitudes que nós meninas não poderíamos ter e os meninos poderiam. Né? Então, eu acho que não tem que ter vergonha nenhuma. Hoje que eu venho aqui dizer para vocês que pela primeira vez eu falo isso, e eu vejo que, na realidade, é porque eu tive uma percepção, um começo de uma intuição dessa desigualdade, que eu ainda não dei esse nome, não é? De direitos e de possibilidades do nosso agir feminino e masculino. Mas, Silvia, como é que aconteceu, então, essa dedicação aos estudos relacionados ao direito e aos estudos de gênero? Porque, assim, segundo o que a gente nota um pouco pela sua trajetória, desde o início você já começou a ter uma certa aderência, já começou a seguir uma linha, né? Veja, não é bem desde o início da minha vida, né? Sim. Mas o que eu quero dizer que quando eu estava na PUC, tudo na minha vida é muito relacionado com a PUC. Eu considero a PUC uma segunda, terceira pele, sabe? Uma coisa muito importante na minha vida. Mas o que eu quero dizer é que quando eu fui fazer minha tese, e a professora Aide Maria Roverati era a orientadora, e eu disse, eu não sei o que eu vou escolher como tema. Eu acho que quase todos nós fazemos essa questão, né? A gente fica muito aflita, meio angustiada. E ela disse o seguinte, Silvia, pense, mas procure um tema que te diga muito a sua razão, inteligência, mas também ao seu coração. Então, eu achei isso muito
bonito e levo isso, e realmente fui capaz de vivenciar isso, não apenas para a escolha do tema, que foi a evolução dos direitos da mulher, e que foi para toda a minha vida, de buscar realmente fazer coisas que eu tenho prazer. Então, dar aula aqui na PUC é um grande prazer. É um trabalho também. Hein? Tem certos dias que é difícil chegar aqui. Hoje, imagino vocês que foi um deles, por razões particulares, mas o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo, é um dos maiores motivos de alegria na minha vida. E, Silvia, agora entrando um pouquinho na situação, nos noticiários, enfim, na contemporaneidade, o que a gente vem assistindo e debatendo bastante dentro da universidade e fora, a pergunta é a seguinte: você acha que os casos de assédio têm aumentado ou são as denúncias que aumentaram? Por quê? Eu tive que viver muito para admitir que a gente possa responder sim e não ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu tive que viver muito para aprender os paradoxos, as contradições, e como muitas vezes a gente pode dar duas respostas que parece que não combinam bem. E vai ser o que eu quero dizer aqui. Acho que, de um lado, sem dúvida, existe um estímulo hoje dado por parte de grupos sociais, inclusive das próprias redes sociais hoje, que estão favorecendo muito. É um dos aspectos positivos das redes sociais. A gente poderia apontar muitos aspectos difíceis que estão, entre aspas, rolando por lá. Mas o que eu vejo é que há, e principalmente agorinha, bem agorinha, depois do que está sendo levantado aí, nesses grandes prêmios de cinema e tudo mais, realmente há, não é, todo um simbólico que está impelindo as mulheres, não é, a realmente denunciarem casos de violência contra si, e um deles é o caso do assédio, que pode ser o assédio sexual, que pode ser o assédio moral, mas que principalmente tem sido chamada a atenção de assédios sexuais, não é verdade? Agora, ao mesmo tempo, eu acho interessante, que seria aquela outra história que parece que seria um contraponto, que não é necessariamente porque realmente a sociedade está se abrindo e pessoas estão assumindo essas realidades e ter a coragem, a ousadia, muitas vezes, de fazerem denúncias contra até pessoas muito importantes. Não é verdade? Ao mesmo tempo, acho que existe uma outra explicação que algumas sociólogas e outras pessoas dão, é de que alguns crimes em relação a nós mulheres, violências que podem estar num espectro desde um assédio até ao estupro propriamente dito, eles podem, por sua vez, também estar incentivados por este aumento de espaço que nós estamos conseguindo conquistar na sociedade hoje. Não é? E que isso pode ser algo, né, que efetivamente cause um mal-estar ao homem, e não todos, felizmente, e que alguns deles, não é, a partir deste mal-estar, eles seriam violentos conosco. Não apenas o assédio sexual, mas a própria violência do espancamento de mulheres, muitas vezes, do estupro daquele caso lá da Índia, agora saído do Brasil, o India's Daughter, aquele filme maravilhoso, que mostra aquele caso de estupro coletivo num ônibus, alguns pouquíssimos anos na Índia. Era a moça colocada num horário de 9 horas da noite, num coletivo, num ônibus. Isto, para aquela comunidade, não seria aqui para o nosso Brasil, era algo de impróprio às tradições. Não é? Aquilo afronta, não é, valores. Não é? No fundo, afronta as casinhas, como a gente disse. A mulher tem que estar nessa casinha, o homem naquela. E a casinha que, no caso da mulher, é via de regra, está na própria casa mesmo, na verdade. Então, eu acho interessante a gente pensar sobre esses dois ângulos. Não sei o que você acha disso, Ana. Eu concordo completamente com você. Eu acho que tem um trabalho aí que a gente não pode negar das redes sociais. Acredito que sim, estamos mais conectados. Não tem explicação contra isso. Acredito que sim, estamos mais conectados. E isso faz com que a união possa ser maior. Mas também não adianta a gente achar que o mundo inteiro está conectado. Tem que lembrar que sempre tem uma parcela aí que não pertence às redes sociais, que
enfim, nem alfabetizada foi, então a gente precisa ponderar um pouco. E a gente também precisa ponderar que se isso está acarretando, de fato, numa qualidade aí para a luta feminista, ou se é simplesmente uma quantidade espontânea e efêmera, e, enfim, eu acho que são os dois pontos aí que a gente precisa levar em consideração. Mas eu acho que o canal, talvez agora, para algumas denúncias tenha sido facilitado, justamente porque a gente tem uma troca, aí pensando um pouco agora na área de comunicação, né? A área de comunicação sempre foi um sistema no qual nós tínhamos poucos emissores para muitos receptores. Então, quando a gente inverte essa lógica e começa a torná-la mais democrática, do ponto de vista que a gente tem agora uma audiência ativa, um conceito que a gente usa de comunicação alternativa, que é você democratiza, aquela pessoa que recebia as mensagens também produz as mensagens. Então, isso automaticamente causa um efeito em diversas esferas sociais, inclusive a da denúncia. Isso, né? isso. Mas, infelizmente, não é para todos ainda. Então, a gente precisa trabalhar isso um pouquinho. Eu vejo a questão desse ponto de vista. Eu quero só um pequeno comentário quando você falou sobre ser efêmero ou não. O que eu acho muito importante é que todas as conquistas que nós estamos paulatinamente conquistando, desculpe repetir a própria palavra, mas estamos avançando, é muito importante que sejam avanços consistentes, né? E que não sejam apenas uma questão de moda. Sim. Eu fico muito preocupada exatamente com esse aspecto. Acontece em Hollywood, acontece ali e aqui, então nós entramos na onda. Eu acho que a gente até pode entrar na onda, mas tem que não sair da onda, tá certo? Tem que continuar no mesmo movimento e tocar para frente. Porque se não fizer algo de consistente, vai morrer. Fica só no efêmero, como você se preocupou. Concordo. Inclusive, eu acho que isso tem a ver um pouquinho com essa próxima pergunta, que seria o que nós achamos, né, da iniciativa do jornal New York Times, que criou o cargo de editora de gênero, onde uma jornalista foi designada para dialogar com todas as editorias sobre a questão. Eu acho que está ligado um pouco com essa nossa fala, porque, a gente precisa perceber que não pode ser algo relacionado à moda, não pode ser esporádico, e eu acho que é sim um ponto positivo, eu acho que, claro que é uma conquista, é interessante, um grande jornal criar um cargo como esse, enfim, a gente tem no Canadá também a gente tem o conceito de ombudsman, mulheres que estão no jornal simplesmente para ver se existe um equilíbrio entre entrevistadas, se tem o mesmo número de mulheres e de homens entrevistados, enfim, se a mulher que está sendo descrita ali naquela matéria não está sendo adjetivada, né? Isso é super importante também. Mas eu acho que mais importante, às vezes, do que emplacar uma pauta, mais importante do que emplacar um cargo como esse dentro da redação, é ter toda uma gestão de jornalismo voltada para as questões de gênero, né? Não simplesmente a gente precisar, porque o fato da gente precisar implantar um cargo para realizar algo que deveria estar embutido em todos os profissionais ali dentro, enfim, é interessante, mas o ideal é que não precise desse cargo e que sim, em todas as produções jornalísticas a gente consiga alcançar esse equilíbrio. Então, concordo com você, aprendi a dizer sim e a dizer não também, entender qual é o ponto positivo e negativo. O aspecto negativo. Agora, o que eu vejo é que, no momento, não resta dúvida de que é importante. E por quê? Então, seria o ponto positivo. O ponto positivo seria porque existe efetivamente, mesmo nesses países, não é, que perto do Brasil, eles estariam muito mais avançados em termos de igualdade, de gênero, né? Sem dizer das outras também, né? Mas o que eu quero dizer, existe essa desigualdade, e até pessoas, né, intelectuais, artistas, pessoas que são formadores de opinião,
né? E além do mais, jornalistas, não é? Eles, muitas vezes, eles trazem arraigadas posições que são inconscientes e que eles reproduzem. Não que eles vão escrever um artigo contra nós mulheres, mas eles, né? Alguns até podem fazer uma coisa dessa, mas não costumam fazer. Mas eles vão colocar, às vezes até nas entrelinhas, algo que reforça estereótipos, preconceitos e discriminações. Então, eu vejo que é saudável, sim. E seria até interessante trazermos uma discussão dessa, que tal, Ana, você puxar para as nossas grandes equipes jornalísticas e de comunicação que existem no país, não é? Seria interessante, sim, porque existe ainda. Agora, é lógico que no momento em que nós não precisemos mais disso, a gente vai ter a clareza de que esse cargo não precisará mais existir, não é verdade? Eu não sei se cabe aqui, eu só queria colocar uma coisa. Isso me lembra muito uma discussão de há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Era na década de finais de 70 e começo de 1980. Vejam vocês, eu era do MDB à época, mas do MDB que depois se tornou PMDB e que agora voltou a ser MDB, certo? Do primeiro MDB. Atenção, não confunda. E esse primeiro MDB era tão bonito, né? Porque todo voltado a tanta transformação e tudo mais, e conseguimos, né? Muita coisa bonita. E eu escrevia, inclusive tem textos nos jornais, inclusive na Folha de São Paulo, na página 3, em que eu defendia a ideia de um departamento feminino nos partidos políticos. Porque uma das causas das mulheres, uma delas apenas, de haver tão poucas mulheres na política, inclusive na política eleitoral especificamente, é a dificuldade que elas encontram dentro dos partidos políticos. Não é verdade? Era interessante, porque a Ruth Cardoso, já falecida há tantos anos, antropóloga brilhante, maravilhosa, que eu respeitava muito, queria bem, ela tinha uma posição diferente da minha. Inclusive, escreveu, como eu, numa outra linha, na própria Folha de São Paulo, e não sei se no Estadão e outros, também manifestou a ideia de que não, que o departamento feminino guetizaria a nós mulheres. Né? Seja isso nos partidos políticos, seja isso nos sindicatos. Não é? Acontece que ela é uma brilhante antropóloga, mas ela não era a mulher do sindicato. Ela era uma brilhante antropóloga, não era mulher que, no momento, era uma militante política, como eu era, inclusive no sentido partidário, né? Que eu cheguei a ser candidata e tudo mais. Eu falo isso pelo seguinte: quais são os enfoques? É muito importante a gente ouvir as duas vozes. Eu tinha muito essa ideia de departamento feminino na época, que corresponde mais ou menos a essa ideia de departamentos, ombudsman, o nome que se quiser dar, hoje, nas grandes equipes jornalísticas, né? É porque estão voltados a uma discriminação que existe naquele espaço, seja dos jornais da época dos sindicatos, pior que continua até hoje, e seja nos próprios partidos políticos, que existia de uma maneira incrível, e que existe até hoje. Visto que o Brasil é um dos países que apresenta um dos menores números em relação a mulheres em participação política eleitoral. Né? Então, só para fazer um paralelo, né? Que é interessante, a gente, quando precisar, a gente se vale de canais específicos. Quando não precisar mais, qual é o sentido de tê-los? Não é? Sim. Eu queria só fazer um comentário hoje nessa questão da representação, da moda. A UOL lançou uma editoria chamada Universia, que é voltada para as mulheres. Lançou hoje, 8 de março. 8 de março, uma data, assim, marqueteira, para lançar algo importante. Que faz, você lê lá o editorial, eles estão querendo dar uma nova abordagem às questões das mulheres, às questões de gênero, porém, o diretor que assina o editorial é um homem. Então, eu gostaria que vocês se colocassem, é um avanço, claro, você tem um editorial que diz que este portal é dedicado para nova, porém,
né? O que vocês pensam sobre isso? Eu vou comentar um pouquinho, Silvia. Tudo bem, eu dei uma olhada agora, isso foi pela manhã, eu dei uma olhada rápida, eu ainda não consegui me aprofundar muito, mas eu vi que foi uma melhora de uma parte da UOL que já era voltada para estilo que eles tinham rotineiramente escrevido. Aí eu acho qual seria, né? A gente precisa primeiro pensar, se eles se colocam como feministas, né? Então não sei, talvez tenha que mudar aí o que a gente falou assim, tem que mudar toda uma gestão do jornalismo, não simplesmente a pauta e o nome do veículo que está ali. O que eu acho? Eu acho que quando a gente pensa em mulher e jornalismo, a gente tem duas questões. Primeiro, a gente tem a questão da representação da mulher dentro do jornalismo, como as matérias são retratadas, enfim, as desigualdades e tudo mais. E a gente tem a questão da mulher jornalista, Sim. Que aí é um outro ponto e que, enfim, são muito parecidos, mas são pontos diferentes. Sim, claro. em outros aspectos. Hoje a gente tem um curso de jornalismo, e as meninas que são aqui, nossas alunas, sabem que a classe, Silvia, é estritamente feminina. Assim, você tem 20, 25 mulheres para 3 homens, que não era uma realidade há algumas décadas atrás. Era um curso, né, extremamente masculino. O corpo docente também ainda é um corpo docente masculino, são poucas professoras, acredito que a gente deve ter umas vinculadas ao departamento mesmo, pouquíssimas, a gente consegue contar em uma mão. Mas a realidade mudou, ou seja, estamos formando agora, né? E as redações mudaram, não é só aqui dentro da universidade, as redações também você encontra muitas mulheres. Hoje em dia, eu estava lendo o Perfil do Jornalista Brasileiro, que saiu em 2012, e a gente tem hoje, quem é o jornalista brasileiro? O jornalista brasileiro é a jornalista de 30 a 35 anos, mais ou menos, aí um pouco menos, 28 a 35 anos, e branca, uma mulher branca. Então, começa por aí. Já não quando a gente começa a falar em diversidade, né, em representação, primeiro a gente tem que olhar quem são essas pessoas que estão compondo esses textos que nós iremos ler. Então, tem o problema da mulher jornalista, né? E quando chega nos cargos de chefia, e a Silvia sabe a questão do teto de vidro, né, que a gente fala bastante, quando chega nos cargos de chefia, é isso mesmo que você falou, Pari. Às vezes, ali são algumas mulheres, mas quem está coordenando alguma sessão, infelizmente, ainda não é quem assina, enfim, infelizmente ainda não é. Não sei este caso específico, quero sair daqui e ainda ter esse tempo hoje para poder avaliar, mas fica complicado a gente falar sobre uma gestão e trabalhar uma certa igualdade de gênero quando a gente não tem nem dentro para fora do jornalismo e nem estritamente nas produções que saem. Eu não sei. Eu penso um pouquinho diferente, mas é você mesmo que entende mais dessa área que a sua, não é? Eu, em princípio, fico, mas muito feliz quando vejo homens assinarem, não é? Qualquer artigo ou editorial, o que seja, em relação à importância, ao respeito, à igualdade, né, de nós mulheres na sociedade e, inclusive, de nós mulheres no jornalismo. Não há dúvida que ainda a maioria nos postos de mando, né, no jornalismo, são os mesmos que são no do nosso Brasil, no das grandes empresas, e isso nós temos que chamar a atenção. Mas, enquanto isso não existe, eu vejo que é uma medida afirmativa. A gente pode considerar como uma medida afirmativa essa medida do ombudsman, né? Uma ombudsman mulher para esses casos. Aí o que eu acho, se a direção do próprio jornal ela é propriamente masculina, e se assinar um editorial um homem, eu vejo que mostra que essa direção que se assume como masculina está entendendo que sim, é importante dar-se um espaço específico
para que alguém fique atento a toda e qualquer forma de discriminação. Eu sempre gosto de falar, mesmo as mais sutis, como nós temos nas nossas diretrizes, não é? Então, eu não vejo nada que me incomode, sabe? Eu gosto muito quando nós temos parceiros homens, né? Inclusive se dizendo feministas. Eu tenho algumas alunas que são feministas radicais, são minhas monitoras, minhas queridíssimas alunas. E dizem, professora, para de falar disso, de homem feminista. Eu disse assim, então, que tal? Vamos fazer um pacto? Eu falo com elas. O pacto é o seguinte, vamos falar desses homens, nossos grandes parceiros, aliados feministas. Assim, tudo bem? Não vamos criar uma questão entre nós, por causa disso, porque nós precisamos, se nós não queremos uma sociedade machista, não basta que nós, mulheres, estejamos conscientes de que devemos ser respeitadas, que devemos estar nos postos em todas as situações, equiparadas em termos de condições e oportunidades. Se a outra parte, é igual a piada do não avisar os russos, né? Se não avisa os russos, se não dizemos e convencemos, não é só dizer, e convencemos aos homens de que, de fato, é absolutamente legítima esta nossa pretensão, e eles passam, então, a se comportar de outra maneira, nós conseguimos. Então, é interessante essa discussão. Vou seguir aqui um pouquinho, aí eu acho que a gente pode entrar agora na PUC, né? Que tanto nos interessa, e entender um pouquinho sobre a área do direito, o seu grupo de pesquisa. O que houve no curso de direito até chegar à proposta das diretrizes contra o assédio. Acho que seria interessante se você pudesse falar um pouquinho até o que são essas diretrizes também, e essa trajetória até chegar nelas. Na realidade, nós temos aqui na PUC, e isso é muito bom, cada vez mais coletivos formando-se, né? E um dos coletivos que acabou ficando mais próximo a mim, várias alunas, era o coletivo feminista Iabá. Né? E foram elas que se aproximaram e que, inclusive, trouxeram casos, mas especificamente um caso em que uma aluna de primeiro ano teria sido e foi assediada sexualmente por um professor. Né? E, bem, então, nós fizemos um trato. Eu disse assim, se vocês quiserem tomar qualquer medida jurídica, judicial, isso é um direito de vocês. Na hora que vocês vêm falar com uma professora que é tão entranhadamente PUC, né, qual é a minha sugestão? A minha ideia de qual seria o meu papel nisso daí. O meu papel, o que eu gostaria de desempenhar, é o seguinte, eu sugiro que vocês marquem uma entrevista com a diretoria da Faculdade de Direito, já avisando que a professora Silvia Pimentel estaria com vocês. E a minha proposta é que nós vamos ser recebidas, e nós vamos propor à diretoria da faculdade de que o encaminhamento nosso não seria na linha punitiva, mas seria na linha da educação, de mudar mentalidades. É isso que nós precisamos. Então, o que nós vamos propor é vamos fazer uma proposta de inserção no Estatuto e Regimento da PUC de um artigo que mencione o tema da desigualdade de gênero na universidade e do assédio sexual. Bem, então lá fomos nós fazer essa proposta. Essa proposta, a partir de uma conversa, e depois aceitaram, montamos um grupo, e aí caminhou, inclusive por sugestão do vice-diretor, professor Vidal, ela foi ampliada. Não só trabalharmos com o assédio sexual, mas trabalharmos com assédio moral, discriminação e de desigualdade, todas as suas formas, na Faculdade de Direito. E que não iríamos imediatamente inserir um artigo em qualquer regimento, mas seria uma diretriz, enquanto uma norma, os ingleses chamam, o mundo chama de soft law, não é norma jurídica no sentido estrito da palavra, é quase uma norma jurídica, porque é uma normativa, sim,
por parte da Faculdade de Direito, através do seu órgão máximo, que é o Conselho da Faculdade. Muito bem, então a gente fez isso. E o nosso próximo passo é, já se passaram 3 anos, agora está na hora da gente transformar isso exatamente naquela primeira ideia, colocar no regimento e no estatuto, coisa que é mais demorada, é mais complexa, e é por isso que não fizemos logo como primeira proposta. E o que eu, então, gostaria de dizer? Eu gostaria de levantar hoje, nesse 8 de março, né, do nosso 2018, essa proposta de que nós, efetivamente, vamos dar um chão, vamos organizar para que façamos, não é, um grupo que tenha a participação de toda a universidade, porque essas nossas diretrizes foram depois aprovadas pelo CONSUM, que é o Conselho Universitário. Então, eu acho que está na hora da gente montar um grupo com representantes das diversas universidades, das diversas faculdades de nossa universidade, e inclusive dos diversos coletivos, não é? Que têm sido muito ativos e fundamentais em toda qualquer proposta que a gente faça de transformação no sentido mais positivo, né? Da nossa convivência puckiana. Então, minha proposta, então, que fique oficialmente daqui. De um lado, isso, a gente vai propor qual é o conteúdo de uma proposta para ser inserida no Estatuto e o Regimento. E a outra é que, efetivamente, nós consigamos dar propriamente uma materialidade a essas diretrizes. Para isso, a gente precisa estruturalmente ter criado mecanismos para que todo e qualquer pessoa dessa universidade, alunos, funcionários, professores, que se sintam, né, discriminados, ofendidos, humilhados por este ou aquele comportamento, atitude, às vezes sutis, eu sempre falo, né, que eles tenham a possibilidade de se acercar e de ter certeza de que eles serão acolhidos, ninguém vai ridicularizá-los e que algo vai acontecer. Porque o conhecimento que nós temos é de que esse caso que aconteceu aqui e que deu origem a essas nossas diretrizes aqui, este caso não foi o primeiro da história da nossa faculdade nem da nossa universidade. E eu tive, na tratativa desse caso e de outros que depois surgiram, eu fiquei sabendo e aprendi, tomei conhecimento de que existem mais casos do que nós sabemos e que a maior parte deles acabam ficando silenciados, e aqueles que não são silenciados muitas vezes recebem algum tipo de encaminhamento e para nisso, porque esse encaminhamento fica engavetado, como é uma expressão muito comum aqui no nosso Brasil. Não é? Então, o que eu gostaria é que realmente esse nosso 8 de março de 2018 façam a conta. Nós temos a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, é de 1948 da ONU, né? Quantos anos para hoje dá? A gente está comemorando quantos anos? 50 ou 60? 60, 70. 70 anos, não é verdade? Vamos, então, tomar essa declaração, não é? Uma homenagem a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o pilar da construção de toda a ONU, que realiza um esforço notável, né? Com resultados nem sempre tão notáveis, isso pode ser pauta de uma outra conversa. Mas vamos tomar, então, esse dia, esse ano, então, 2018, para verificar se nós vamos dar consistência e que ela seja efetivamente parte da nossa vida universitária, e não mais um documento que foi aprovado da nossa universidade. Concordo plenamente, Silvia. Acho que quanto mais for possível divulgar as diretrizes, não simplesmente divulgar pelos canais aqui dentro da PUC e fora da PUC, mas quanto mais a gente consiga debater em sala de aula, em palestras, em eventos, nos eventos do CEAS, né, na vida universitária fora as paredes da sala de aula, eu acho que quanto mais é melhor.
no jornalismo, nós também temos exemplos, tanto de casos, como nós também temos algumas atividades aí que iniciamos. O ano passado, nós fizemos um debate sobre assédio dentro da sala de aula, e é engraçado porque nós começamos aqui a conversa falando um pouco sobre as redes sociais, e foi um evento que cresceu muito através das redes sociais, assim, com algo mais de 4.000 pessoas interessadas em participar, nem caberia no auditório, acho que foi no 333, se não me engano, e dentro na data, quando eu estava ali na mesa mediando e as perguntas foram feitas, eu percebi que aquelas meninas que estavam fazendo as perguntas nem da PUC eram, muitas tinham 14 anos, estavam no colégio, então, assim, olha que sensacional, já eu vou para uma universidade para falar sobre a questão do assédio e eu ainda nem vivencio isso, assim, eu acho que é tão rico, vieram meninas da medicina, de outros cursos, também de outras universidades, então, eu acho que é um debate que precisa. Quanto mais a gente falar, melhor. E, assim, eu acho que quanto mais a PUC falar, mais pioneira ela será, porque realmente agrega muito. E não só esses grandes eventos, mas o que a gente também tentou proporcionar foram pequenos encontros. Então, nós fizemos uma roda de conversa com professores e alunos na manhã e na noite para debater o que seria machismo, o que seria assédio, e foi super legal, porque foi um evento pequeno, mas no qual professores tiraram dúvidas, alunas tiraram dúvidas ali também, e eu acho que a gente pode começar a dialogar nesse sentido, até para unir a PUC inteira e pensar quais são as pequenas e as grandes iniciativas que a gente pode passar. Né? Eu acho ótimo o que você falou. Eu vou falar de uma maneira mais genérica para a gente não individualizar, né? Uhum. Desculpa quem foi o professor. Mas o que eu quero dizer é que uma das experiências muito bonitas nessa linha do diálogo, da conversa, que é por aí que eu acho que mais de tudo a gente tem que agir, principalmente na universidade, né? Imagine você que uma das vezes eu fui procurada por alunas que não foram propriamente assediadas sexualmente, mas estavam muito ofendidas pelo tipo de exemplos que o professor, quando dava aula, ele dava. Eu não vou entrar em detalhes. Bem, o que aconteceu? Eu me prontifiquei a conversar com esse professor, que era uma das pessoas mais agradáveis da nossa faculdade. Querida mesmo. E eu conversei. Interessantíssimo esse caso. Eu acho exemplar, modelar. Porque eu fui sem nenhum ânimo beligerante de guerra, não. Porque eu acredito no diálogo. Então, eu fui conversar com esse professor, pessoa que eu quero bem, e disse da impropriedade, etc., etc., o quanto que isso feria determinadas alunas. E ele ficou arrasado. E ele me explicou de uma maneira muito espontânea, não tem dúvida alguma, de que, de forma alguma, ele fazia aquilo com a intenção, etc., etc. Bem, Freud já nos explicou que muito do nosso agir é consciente, muito, ou se não mais ainda, é o inconsciente, ele existe, tá certo? Bem, deixemos isso de lado. E eu disse, pois é, professor, mas então precisa tomar um cuidado, né? Porque mesmo que a gente comunique algo sem nenhuma intenção, nós precisamos tomar cuidado, já que sabemos que determinadas atitudes ou falas ou exemplos ferem. Né? Aí ele disse assim, tudo bem, professor, mas eu não sou capaz de entender. A senhora poderia providenciar um encontro em que a senhora vai estar e eu vou estar e as meninas vão estar, as alunas? Eu disse sim. E fizemos um encontro. Fizemos um encontro, não foi fácil. E nem poderia dizer que desse encontro, naquele momento, saíram milhares de flores. Não. Foi um encontro carregado. Bem, eu quero dizer que esta pessoa é hoje um dos grandes aliados que nós temos
na nossa política feminista, de igualdade e de respeito. Quer dizer, é muito interessante. Quer dizer, está certo que a gente pode dizer o diálogo nem sempre funciona, mas eu acredito até que quando o diálogo não funciona, não é o fuzil que vai funcionar. Realmente, eu acho que é o diálogo. E eu vejo que a universidade tem toda a condição de ampliar esse diálogo. E não é só professor da minha faculdade, eu já estive com outros professores, porque eu estou aqui há muito tempo nessa universidade, e tenho história não só na faculdade, mas também na universidade, como muitos sabem, né? E eu já vi alguns colegas de outras faculdades meio, não sei, irritados, mas quase que transtornados quando essas diretrizes saindo, dizendo: as alunas de hoje são muito irritadas, são muito agressivas, elas não aceitam, por exemplo, que eu digo tal coisa ou tal coisa. Eu disse: o quê, professor? É claro que não pode dizer tal coisa ou tal coisa. Vocês estão entendendo? É o mínimo. Não, mas eu não falo por mal, não interessa. Você não fala por mal, mas até eu, que sou tua amiga, eu quero te dizer, isso não se fala. Isso não se fala. Nós temos que ter, no mínimo, enquanto professores, uma postura discreta, recatada. Muito mais ainda se somos homens em relação às nossas jovens mulheres. Não saiu convencido. Esse daí eu não sei se convenceu, como outro caso que eu te falei. Mas o que eu acho, de toda maneira, que nós temos que continuar é criando condições efetivas para o diálogo. E depois dizer que essa questão não é só de assédio, na linha de assédio sexual e de gênero, né? Essas diretrizes mesmo tratam do tema da dificuldade que os nossos alunos e alunas ProUni encontram na nossa universidade. E aqui eu quero lembrar, não sei se vocês já fizeram uma matéria e eu sugiro, o discurso de formatura da Michele Alves. Sim. Maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que eu levei ao CEP, pedindo aos colegas do CEP, que todos conheço, levei impresso. Falei oficialmente e pedi ao presidente do CEP, professor Márcio Fonseca, que levasse a reitora, que eu gostaria muito que, inclusive, conheça, o Conselho Universitário tomasse conhecimento. Por quê? Trata-se de uma jovem que está se formou em Direito. E agora, questão de poucas semanas, teve a sua festa de formatura. Soube depois que foi com muito custo que os formandos e formandas ProUni tiveram condições de participar da festa de formatura. Por quê? A festa de formatura envolve muito dinheiro. E muitas vezes isso é pago em prestações, não sei quantos anos antes. Parece que não começa a pagar no 5º ano. Já é até antes, não sei quando. Só para vocês verem. E é claro que os ProUni não têm condição. Então, eu soube depois que, inclusive, os ProUni lutaram, quer dizer, se esforçaram muito, através do diálogo, e convenceram que eles participariam. Com certeza, sem pagar. Você sabe, eles não poderiam. É interessante você falar sobre isso, não só pela questão dos professores, porque eu acho que aqui no jornalismo, eu falo do jornalismo, mas é isso, eu tenho a minha experiência com o departamento de jornalismo, você no direito, mas acredito que o reflexo é para todos os cursos. Mas, assim como a gente teve o caso da Michele, nós tivemos o Rafael Santos também, um aluno do jornalismo, que poucos dias depois do discurso da formatura do direito, também nós realizamos a formatura aqui do jornalismo, e ele fez um discurso também belíssimo e também na mesma linha, assim. Então, sim, está sendo produzida uma matéria pelo jornal laboratorial Contraponto, já vi que eles vão abordar essa questão, contraponto impresso, e no caso, claro, eles também vão falar sobre o discurso do Rafael, que também foi demais. Mas isso é só para dizer o quanto a questão dos bolsistas é latente, o quanto os problemas que nós temos aqui com condutas, também às vezes com falas inadequadas, também ocorrem em todos os departamentos, né? Em toda a universidade, e o quanto é interessante a gente poder ter o apoio não só das diretrizes, mas dos estudos, dos livros, né? Silvia, o seu livro aqui, acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre ele, se você puder mencionar, até para quem
estiver interessado um pouquinho aqui nos assuntos que nós estamos abordando. Eu quero sim, até agradeço a oportunidade. Antes, eu gostaria de só uma pequena frase. Exatamente como eu procurei ter uma postura ativa, porque fiquei fascinada e reconheci, né, o quanto de verdade havia na fala da Michele Alves, eu quero dizer que tive a informação de que algumas autoridades da nossa universidade se sentiram um pouco aborrecidas, mesmo ofendidas, porque aquela fala em si, ela não demonstrava nenhum reconhecimento pelos esforços que a PUC efetivamente faz. Não é? Então, eu achei muito interessante esse tipo de reação que existiu, mas que é uma primeira reação, eu tenho certeza que depois, logo, essas pessoas depois conseguirem enxergar que é mais do que legítimo a crítica, né? E, via de regra, quando nós estamos num movimento social e vamos fazer uma crítica, a gente não tem a diplomacia, que sei lá porque eu já a vida inteira tive, principalmente depois dos meus 12 anos na ONU, ainda civil reforçada, de primeiro, né, explicar, agradecer todos os esforços que a PUC fez, mas, porém, todavia, contudo, mesmo assim, sofremos tais dificuldades. Então, o que eu acho que é muito interessante, a gente entender as ações, as reações, muitas delas eu entendo que são reações primeiras, e que após um senso crítico, não, as pessoas são capazes de incorporar que sim, a PUC faz, a PUC continua sendo uma das universidades, não é, que ainda são modelos em relação a vários aspectos, não é, mas que nós ainda temos muito a fazer em termos da nossa convivência universitária. Sim. Só isso que eu queria falar antes dessa chance que você me deu. Sim. Em relação a esse livro. Bem, o livro é esse livro aqui, que ainda nem está sendo vendido aqui nas livrarias, eu não tive nem tempo ainda de cuidar disso. Esse livro, ele foi lançado, né, em dezembro passado, e ele se chama Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade. Na realidade, ele é o nome de um grupo que a gente criou há 3 anos e meio, e é praticamente o nome de uma optativa que foi criada no direito, sobre gênero e igualdade. E que a questão de 1 ano eu tive a alegria de saber que foi aberta a todas as faculdades. E agora, então, o nosso curso conta com alunos que vêm de outras faculdades. Isso dá uma grande alegria, porque a nossa pretensão é exatamente usar de leitura, não é? De discussões, sempre com caráter interdisciplinar. Não é? E, então, o fato de termos alunos de outras faculdades, isso vai nos facilitar ainda mais. Esse é o ponto 1. Agora, então, esse livro seria o primeiro fruto, assim, em forma impressa, não é? Desse trabalho. Então, são pessoas que trabalham com a gente nesse projeto, nesse grupo, que escreveram vários artigos. E o primeiro trata propriamente de gênero, o que, muito especialmente na área do direito, ainda é um conceito muito pouco conhecido, não é só na área do direito, é na nossa sociedade toda, não é verdade? E que colegas da nossa própria faculdade de Direito criaram uma enciclopédia digital da Faculdade de Direito. E foram eles que me convidaram a escrever um verbete sobre gênero e direito. Então, eu quero aqui render minhas homenagens a esses colegas e à Faculdade de Direito, que efetivamente está se abrindo, dando esse espaço a nós. Não é? Então, na realidade, o primeiro artigo aqui é a reprodução desse verbete, devidamente registrado aqui, é o verbete dessa enciclopédia digital, em que nós trazemos, né, ao mundo jurídico a relevância do conhecer o conceito de gênero, não só no que diz respeito aos direitos da mulher, não é? Mas, inclusive, a gênero, que vai ganhando cada vez mais, né? O conceito vai ganhando uma riqueza de significados, de conteúdos, vai se ampliando, e hoje tratamos gênero para melhor entender o fenômeno da subalternidade da mulher na sociedade, mas gênero também para entender
muitas e muitas vezes, as dificuldades que existem em relação a uma série de seres humanos que, inclusive, nascem sem uma efetiva e muito nítida diferenciação entre sexos, né, que seriam os intersex em inglês. Agora, também tratamos, então, portanto, de identidades sexuais, trabalhamos com opções, trabalhamos com a própria Judith Butler, que esteve recentemente no Brasil, e que, como todos sabem aqui na universidade, ela foi foco, né, de uma reação medieval. Né? De uma reação medieval. Então, de frente ao Sesc Pompeia, né, onde ela ia se apresentar, nem era sobre o tema de gênero, e sobre, não era, ela vinha aqui para uma discussão sobre democracia e cidadania. Essa mulher, que é uma filósofa, muito antes de ser uma filósofa e feminista, ela era uma grande filósofa. Essa criatura, né, recebeu uma reação aqui na nossa cidade de São Paulo, que tanto se orgulha de ser o centro econômico, financeiro, e tem agora até centro cultural, dizem. Mas vejam, e foi nessa cidade tão orgulhosa que acontece uma coisa dessa. Cartazes com fogueiras, né, de bruxas. Né? Ela seria uma bruxa, ela com a vassoura. E o pior, que não foi só o cartaz, no aeroporto de São Paulo. Não é? Ela foi até protegida pela companheira dela, porque ela seria, né, estava sendo espezinhada e seria eventualmente até atacada fisicamente. Né? Isso foi interessante, porque ela se saiu muito bem. Ela depois, posteriormente, escreveu um artigo, que até trabalho com os meus alunos, e quero sugerir aqui que busquem, e vocês jovens, e vocês todos que estão aqui em volta de mim, sabem muito bem chegar no Google e ver o artigo que ela escreveu exatamente como uma resposta ao que aconteceu. Foi extremamente generosa em relação a nós brasileiros, a nós brasileiras, ao convite que recebeu. Não foi nada agressiva, mas fez uma análise muito interessante em relação a esse acirramento, não é, de reacionarismos que nós estamos vivendo. E que este fenômeno, em relação a ela, representou. Né? Foi em relação a gênero, fundamentalmente. Mas nós estamos vivendo vários reacionarismos, né? Retrocessos mesmo, né? Esforços grandes do Congresso Nacional de retrocessos em termos legislativos, né? Que conquistamos muitos, inclusive depois da nossa Constituição de 1988. Eu quero até dizer para vocês, eu estou indo amanhã à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, né? E o evento é uma homenagem, uma celebração, né? Façam a conta, agora de 88 para hoje, quantos anos dá? Da nossa Constituição, certo? E o quanto nós, mulheres, né, de uma sociedade civil, organizando-se de um momento muito efervescente, que foi aquele momento, né, dos idos já de anos, né, dos 1980, aquele início todo foi muito lindo, e do quanto nós conseguimos introduzir de direitos e garantias, né, e muito especialmente em relação a nós mulheres. Mas vejam, não é? A partir disso conseguimos várias mudanças interessantes. O Código Penal não mudou, mas vários disseções ou artigos mesmo absolutamente discriminatórios foram alterados. O Código Civil, ele todo, que estava lá já há muito tempo, acabou sendo votado muito tempo depois, 2002. Mas, por sua vez, incorporando a nossa proposta feminista de novo Estatuto Civil da Mulher. E nós, no sentido físico até, a gente foi uma das que escreveu. Então, tem muita coisa que nós fizemos, muita coisa que está realmente significa um avanço objetivo, consta da nossa Constituição. Agora, por incrível que pareça, esses nossos avanços democráticos, insisto, não só em termos de gênero, mas em termos de cidadania de todos os brasileiros, estão sendo profundamente atacados, não é? Em várias frentes. E, muito importante, a frente de ataque
dentro do Congresso Nacional. Então, era importante que todos os brasileiros ficassem muito atentos a esse tipo de fenômeno, né? Porque isso vai significar maiores retrocessos do que alguns que a gente já está vivendo. Sim. Bom, nós acredito que aqui, de uma maneira, meninas, me corrijam se eu estiver errada, de uma maneira aqui global, nós tocamos em todos os pontos dos quais queríamos conversar. Acho que eu vou mencionar aqui só a última questão, que ela também é muito interessante e tem a ver com essa sua última fala, Silvia. Não estamos caminhando na direção do acirramento, do controle e da normatização excessiva das relações interpessoais? Aí pergunta, existe algum perigo eminente nessa direção? Que seria a questão que agora vem se colocando bastante sobre o politicamente correto. Enfim, e qual é o debate que nós devemos iniciar sobre essa questão, Silvia? O que você achou? Eu acho que existe um ideal, né? É que as nossas relações interpessoais, muito especialmente as nossas relações afetivas, sexuais, pudessem estar, né, fora de qualquer normatização, que pudesse trazer especificações, desta forma sim, desta forma não. Uma dúvida, que eu acho que esse seria o grande ideal, que é o grande ideal do mundo liberal. Não é verdade? Um mínimo de direito, um mínimo de normatização, muito especialmente nas relações interindividuais, né? E ainda mais no campo afetivo. Caso é que a realidade, muitas vezes, nos convida a verificar que, dado o tipo de estereótipo, né, que existe em relação a determinadas categorias de pessoas, de relações, muitas vezes é importante, sim, que fique definido por lei. Então, veja o caso da decisão famosa do Tribunal, do nosso Supremo, né, brasileiro. O nosso Supremo foi que decidiu pela união homoafetiva. Foi importante essa decisão, pois foi a partir de uma decisão, e uma decisão do nosso Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, no caso, como em várias situações, não uma decisão individual ou para um determinado grupo, é uma decisão que vale para todas as situações assemelhadas, né? Foi a partir daí que, inclusive, as pessoas homossexuais, elas passaram, inclusive, a poder registrar suas uniões em cartório, garantir determinados direitos e tudo mais. Então, o que eu vejo é que, por vezes, faz-se necessário uma normatização jurídica. Porque a situação ideal é que houvesse essa liberdade sem a necessidade. Mesmo porque a normatização jurídica muitas vezes vem para garantir direitos, mas ela também pode vir para tolher direitos. E não só para tolher, até para retirar direitos. Então, é realmente, Ana, um tópico a ser bastante discutido. Sim. Bom, me permite uma participação? Por favor. Estava ouvindo com muita atenção. Eu acho que essa pergunta também tem a ver com as nossas discussões internas aqui na PUC. Num dos debates com as meninas, acho que foi muito oportuna a conversa, todos os professores participaram. Ao final desse debate, o coletivo achou que poderia normatizar um pouco a conduta dos professores através de uma cartilha. E eu me perguntei se todo esse contexto do politicamente correto, e aí não mais como uma importante decisão do Supremo para afetar a vida de todos em conjunto, mas do ponto de vista cultural, se talvez nós não estivéssemos caminhando um pouco para essa normatização numa tentativa desesperada de corrigir problemas que são da esfera cultural, né?
Então, aproveitando esse debate, né, e metendo a minha colher nessa discussão, eu acho que a gente tem uma dificuldade de mudar o comportamento e, às vezes, uma ansiedade de querer mudá-lo pela via da normatização. Como a senhora trabalha nesse campo tão importante das leis e do direito, tem uma grande experiência nessa área, eu penso que é muito difícil mudar comportamento e que a esfera cultural e artística ajudam muito a gente nisso. Então, eu não sei se essa pergunta da normalização também afeta um pouco isso. Eu fiquei preocupado em ver meninas tão jovens querendo logo fazer uma cartilha. Eu entendo que a cartilha é até importante, até para informar os professores, né, que não estavam sabendo que certas coisas, ou deviam saber, né, mas não estavam atinando para atentos. O fato, atentos que não devem dizer certas coisas, não devem se comportar de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado com essa questão. Se possível, ouvi-las um pouco a respeito. Em primeiro lugar, eu acho ótimo tudo isso que você está trazendo, mas quero estabelecer uma diferença. Uma coisa é uma cartilha, outra coisa é uma normatização jurídica, tá certo? A cartilha, de certa maneira, vem trazer isso que você está preocupado, esses comportamentos politicamente corretos, isso e aquilo, e eu acho que é interessante se discutir. Agora, eu gostaria de, especificamente, como é bastante minha área, né, trabalhar sobre essa sua preocupação, que é também muito sobre nós, militantes, que lutamos por um mundo mais justo, mais igual, não podemos nos enganar que é porque conquistamos uma normatização, como, por exemplo, a de 88, que nós vamos imediatamente, né, ipso facto, nós vamos conquistar realmente a implementação e a vivência dessa igualdade na nossa sociedade. Eu acho que muita gente realmente se engana. Vamos, então, conquistar uma lei que está resolvido o assunto. Não está. E eu queria dizer, inclusive a partir da minha experiência de ONU, que é muito um fenômeno brasileiro, e talvez aproximadamente até regional, mas quero falar do Brasil. É muito do fenômeno brasileiro aquela famosa história da a lei, ora a lei. Tá certo? Então, o que eu quero dizer, nós não temos nenhuma dificuldade, e a história que o Brasil tem de assinar todos os pactos e convenções internacionais é uma prova disso. Elas são assinadas lá nos grandes centros de ONU, né? Principalmente em Nova York e Genebra, e depois elas são ratificadas. Aqui no Brasil, elas todas foram. Um pouquinho mais de dificuldade, menos dificuldade. E depois? E a implementação, como fica? Então, existem outros países que, diferentemente do que aqui no Brasil, que rapidamente se avançam e ratificam os tratados internacionais, outros países que demoraram muito mais, porque estabeleceram toda uma reflexão, sabe? E, inclusive, sobre a possibilidade de fato, eles virem a observar os preceitos normativos internacionais. E eu notei isso de uma maneira impressionante em termos de diferença que existe no nosso país. Então, é muito bom você falar, para a gente chamar a atenção. É importante mudar a lei, mas mudar a lei não é mudar ipso facto, desculpem o latim de quem é de outras gerações, como eu, mas porque muda a lei, isso significa mudar a sociedade. Então, a lei é apenas um dos instrumentos possíveis de transformação social. Mas atenção, a lei também, como nós dizíamos, pode ser instrumento de retrocesso. Eu só queria acrescentar um ponto. Eu acho que talvez um caminho importante que a gente deva seguir, pensando um pouco nessa sua fala sobre o que é cultural, o que é comportamental, e eu acho que é pensar em iniciativas simbólicas também. Assim, eu acho que a universidade é rica, demasiadamente rica nisso. Assim. Então, essa questão que nós estamos debatendo dentro aqui, a questão do assédio, são através destas iniciativas que não são necessariamente institucionais, ou no caso são, por exemplo, o banheiro unissex é uma iniciativa da PUC, e iniciativa simbólica de alto poder, assim. Mas também existem pequenas iniciativas. Acredito que um cartaz, antes tem um cartaz no terceiro andar que é professor, sua piada machista não é engraçada. Assim. Então, são
algumas questões, assim, são as meninas dos coletivos feministas levantando cartazes durante os seminários, durante as palestras. Eu acho que isso tem um poder de mudar essa situação que talvez a normatização, a cartilha não consiga. Não Mas tem dúvida. Quando a PUC coloca um banheiro unissex e quando as meninas uma levantam ação. cartazes no meio de distintas assembleias, eu acho que isso é muito mais poderoso. Exatamente isso. Então, eu acho que é Claro. por aí que a gente tem que seguir mesmo, e seguir apoiando tanto a universidade quanto os grupos feministas, os grupos que estão falando sobre racismo, enfim, apoiar todos os coletivos que a gente tem aqui dentro. Então, essa interação, né, das ações da sociedade, e eu, então, que sou uma pessoa que participa desde 1979 de organizações não governamentais feministas, né, que é a Frente de Mulheres Feministas, foi o primeiro grupo que participei, a gente sabe, né, não basta existir a lei, que é um produto do Estado, afinal de contas. Se não existir, se essa lei não tiver acontecido por uma demanda da sociedade, e depois, se essa lei não for exigida em termos de sua aplicação, esta lei não faz nenhum sentido. Ela apenas serve como máscara, né? Mascara o Brasil, então seria um país democrático, que foi o que os militares tentaram, né? Os militares tentaram durante o tempo, claro, não conseguiram, mas eles tentaram passar uma máscara que a gente continuava um país que tinha instituições, os rituais funcionavam, se bem que até certo ponto, chegou uma hora que eles fecharam o Congresso Nacional. Mas, em suma, todos eles, mesmo agora no momento, né? A situação, se formos falar em termos de democracia brasileira, mais do que nunca existe o que seria a democracia formal, estabelecida muito especialmente pela nossa Constituição, e efetivamente o que está existindo, na verdade. Uma série de comportamentos, o nosso governo e tudo mais, você diz, mas o que é isso? Temos instituições ou não temos instituições? Essas são instituições que, de fato, estão arraigadas na nossa população, no povo, como se diz, não? Ou elas são muito mais uma máscara formal do que efetivamente não existe em termos democráticos do nosso poder constituído. É um momento muito difícil. Agora, o que eu quero dizer, principalmente falando numa universidade, é de que, por mais a gente já tenha tantos anos de vida, a gente não quer, de forma alguma, passar para vocês desesperança. Eu acho que o que é fundamental é, realmente, mesmo que reconheçamos, que façamos um diagnóstico, por mais objetivo que consigamos, das dificuldades do nosso país, seja em termos democráticos, seja em termos de gênero, de raça, de classe, não é? Seja em termos de vários outros estereótipos que trazem tanta desigualdade efetiva social, a nossa pobreza é realmente escandalosa, na verdade. Então, a gente fica, muitas vezes, em certos momentos, a tendência é a gente até deprimir. O que fazer? Ou, para que fazer? Então, vamos ficar quietos. Né? E eu acho que o importante é a gente passar aos jovens da nossa universidade, né, um grande desafio. É maior para vocês do que aquele que nós tivemos na década de 60 e de 70. Nós tínhamos mais objetivamente um objeto a lutar. E muitos de nós fizeram bonito naquilo e conseguimos. E hoje está mais difícil conseguir. Né? Mas é mais importante, talvez até do que nunca, manter-se a vontade de agir e a esperança e resultados das nossas ações por uma sociedade mais democrática, igual. E hoje, no Dia da Mulher, chamando atenção, em relação ao espaço e ao respeito que nós, mulheres, obtemos na nossa sociedade brasileira. Bom, foi ótimo, né? Foi muito bom. Alguém... Nós temos várias gerações aqui de militantes, isso é ótimo, né? De mulheres também. Eu queria perguntar sobre, você falou dessa máscara, se também não teria uma máscara tipo de que a gente está sendo aceita, que está tendo uma igualdade pela apropriação da luta pelas instituições capitalistas, porque eu não sei, tem muitas vertentes do feminismo hoje em dia, mas
acredita-se muito que o feminismo é totalmente contra o capitalismo, que a luta teria que ser junto. Vocês podiam falar um pouco sobre isso? Sobre o que vocês acham disso? Quando você diz em relação à apropriação, você diz, voltando aqui ao termo da indústria cultural, das empresas, das propagandas e tal. Enfim, existe mesmo agora algo um pouco mais aberto, ainda muito sutil, na minha opinião, com relação à diversidade, que tem algo de muito frutífero e muito bom, claro que também deve estar antenado e vinculado a pesquisas de mercado, e aí quando a gente pensa na questão financeira e na questão do capitalismo e tal, está completamente ligado, o que também não deixa de ser muito bom, né? Tratar a diversidade é sempre algo extremamente oportuno. O importante é que isso seja feito de maneira contínua, que não seja simplesmente em uma data, um dia, uma campanha, uma publicidade, até porque o que a gente sabe sobre campanhas é que as campanhas elas são completamente esporádicas, né? Você tem aí alguma coisa que uma conscientização que cresce, a gente pensar, por exemplo, saúde da mulher, algumas campanhas que são feitas, por exemplo, existe uma conscientização que vem na época que aquilo está sendo dito, mas também precisa ser novamente antenado, novamente veiculado, enfim. Então, o que eu penso é que isso deva ultrapassar o momento, mas está em todas as esferas. Eu acho que sim, tem uma ligação financeira completa, feminismo e capitalismo, que é uma das perguntas aqui, né, que vocês colocaram. Deixa eu ver até se alguém encontra aqui. Podemos associar o feminismo a uma crítica profunda ao capitalismo? Sim, embora a situação da opressão feminina ela não é simplesmente uma questão econômica. É também, não sei, a Silvia pode aqui também falar um pouco, acredito que é também, mas não é só isso, não é só a situação econômica que fundamenta a opressão que nós vivemos hoje em dia. Eu gostaria de agradecer você ter colocado essa questão e gostaria de dizer que, inclusive, o CLADEI, que eu já mencionei aqui, que é o Comitê Latino-Americano e Caribenho pela Defesa dos Direitos da Mulher, essa organização regional, né? Ela, desde o começo, e eu, inclusive, eu não tinha formação para entender direito, eu entendia muito a parte da luta das mulheres, mas eu não entendia o que desde o nosso começo, que foi em 1987, desde o começo do CLADEM, que hoje tem 17 países atuantes nessa rede, né? Eu não entendia a relação muito forte entre o neoliberalismo implantando-se e a subalternidade da mulher, né? E, portanto, tudo aquilo que a gente luta contra, né? E eu quero dizer que, principalmente, são as nossas colegas feministas do outro lado do Pacífico, as que inicialmente começaram a trabalhar mais em termos de chamar a atenção de nós feministas do quanto, não é, as políticas de ajuste neoliberais no nosso mundo latino-americano, vamos dizer, do Caribe, o quanto isso passa por criar situações em que vai trazer mais desigualdade e vai trazer, consequentemente, desigualdade não só de renda para homens e mulheres, mas também desigualdades para nós, mulheres. Agora, o que eu acho interessante é que isso tudo acontece de uma forma não muito nítida, porque existe uma outra forma que eu já escutei pessoas dizerem, de que maneira também o fato das mulheres terem começado a trabalhar, estarem hoje com possibilidades de ter o seu próprio ganho, isso lhes trouxe mais autonomia. Quer dizer, em que medida também o capitalismo alavancou nossa
libertação, em certos aspectos, mas aspectos importantes, de muitas de nós mulheres. Então, o que eu quero dizer, existe esse caldo todo, que mais uma vez a gente retoma para o começo, né, em que existe toda uma complexidade, né, muito grande, e eu não seria uma expert para analisar, uma grande cientista política, que não sou uma socióloga, não é verdade? Mas o que eu acho que é importante você trazer para que a gente fique alerta. Eu também fico, às vezes, incomodada quando sou convidada por uma grande empresa capitalista, e as empresas capitalistas, o que elas mais sabem é ganhar dinheiro. Né? Então, eu também fico muito desconfiada. Será que elas passaram a ser tão generosas? Tão abertas conosco? Sabe? Até comum. Isso passou a ser uma palavra de ordem nas grandes firmas norte-americanas, e elas espalhadas pelo mundo e aqui no Brasil, e elas têm esses programas de diversidade, de direitos da mulher, eu mesmo já fui convidada, e muitas outras não são também. Eu acho que a gente sempre tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Né? Até que ponto está tudo tão complexo hoje em dia, até que ponto algumas ações delas, podem, na linha que você falou, podem ser tomadas, e a gente vai se aproveitar dessas brechas para nos afirmar, mas até que ponto a gente ficar bem sobre aviso de que não dá para confiar integralmente que as políticas dela efetivamente sejam por generosidade e porque politicamente assumem uma igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que eles estariam indignados, como nós feministas estamos indignadas com essas situações. Então, a gente não pode ser ingênuo. Acho que valeu a sua pergunta. Obrigada. Ok, muito obrigado. Bom, obrigada a vocês pelo convite, pela iniciativa. Acredito que tem um trabalho aí da Rede PUC muito interessante que está ocorrendo, principalmente voltado às questões de gênero, as pautas que vocês vêm trabalhando aqui, acho que são ótimas, e vale a pena relembrar, não só porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas porque isso, de fato, ele está ocorrendo. Acredito que vocês estão cada vez melhores. E agradeço demais, porque finalmente eu consegui conversar com a Sílvia, encontrar e ver que temos questões tão latentes e tão parecidas, né, Sílvia? Ana, eu acho que foi ótimo, mas é incrível que, por mais que a gente fale, a gente falou até bastante, na verdade, e foi tão importante essa oportunidade que a TV PUC nos deu, mas quanto mais a gente fala, mais a gente vê, né, e assume as dificuldades para a gente conseguir superar, né, essas nossas dificuldades, essa nossa inserção, né, nesse mundo. E, mais uma vez, valendo da aluna que trouxe aqui, o mundo capitalista é muito cruel. E nós vivemos hoje num mundo de um capitalismo selvagem. Né? Então, uma pergunta de que até que ponto, efetivamente, nós vamos, né, conseguir o que, para nós, é o maior valor, né, que é essa igualdade, né, esse respeito, esse tratamento de oportunidades para homens e mulheres, é uma busca, é uma utopia que nós temos. Né? Mas até que ponto, efetivamente, esse capitalismo selvagem vai permitir? Eu não sei. Porque eu acho que cada vez mais esse que se chama neoliberalismo, com essa expressão liberalismo, dando a ideia de que então é mais liberdade, que é a grande preocupação, eu acho que está sufocando cada vez mais. É o capital sufocando as pessoas. Né? Então, é nessa parte que eu vejo que muitas feministas que fazem a crítica ao capitalismo, é importante que a gente, de fato, o faça, né? Porque ele está significando cada vez mais arroxo, né? E os números que eu não tenho de cor trazem. Né? Nunca existiu tanta miserabilidade e tanta defasagem entre riqueza, pobreza e miserabilidade no mundo todo. Eu acho importante colocar também que muitas vezes o feminismo liberal, né, que vai de acordo com o neoliberalismo, ele acaba deixando de lado uma parcela das mulheres, que é a mulher negra e pobre. Isso. Então, acho que, eu não sei, eu acho importante essa questão que nem você falou. Não há dúvida. E veja que uma das preocupações do nosso curso de optativa, embora
a gente não seja uma mulher negra e não faça parte desse contingente vulnerável economicamente do país. Né? O que é que a gente tem procurado fazer? A gente tem procurado se valer de textos efetivamente escritos por mulheres negras, como a Kimberly Crenshaw, sobre interseccionalidade, sobre a Angela Davis, agora nós estamos com 2 livros publicados dela, uma notável norte-americana. Nós temos Sueli Carneiro, temos a Djamila Ribeiro. Então, nós estamos tendo cada vez mais vozes de mulheres negras, né, sustentando, ou a gente as convida para estar com a gente, ou, quando não pode, a gente tem a base nas vozes delas escritas, nos textos, na verdade. Isso é muito importante. E a mesma coisa em relação a essas análises no que diz respeito a essas diferenças socioeconômicas. Né? A gente procura muito fugir disso que é a grande crítica, né? Do feminismo branco, né? Do feminismo liberal, né? Eurocêntrico, ou americanocêntrico, tá certo? Então, muitas de nós, que poderíamos estar pelo tipo étnico, digamos assim, de pele enquadradas lá, a gente faz um grande esforço, efetivamente, para que a nossa voz se entrelace com as vozes de outras mulheres que a gente sabe que a gente não consegue representá-las, porque existe muito isso. Você nunca sofreu, dizer para o homem, você não pode ser feminista porque você nunca esteve no lugar da mulher e sofreu as dificuldades. Você não pode dizer que você pode falar no lugar da mulher negra, por exemplo. Né? E por aí vai. Ou não pode falar no lugar da mulher pobre, você nunca ficou sem nenhuma comida. Né? Então, isso que eu acho interessante. O local de fala, mas, ao mesmo tempo, não desvalorizar, como eu disse no começo. Quero muitos homens aos nossos lados, solidarizando-se em conjunto, falando conosco. Como eu acho que as próprias mulheres negras, as próprias mulheres em situação de vulnerabilidade, devem querer que todas as mulheres, das maiores diferenças que existam, sejam em termos econômicos ou de origem cultural, né? E de pele mesmo, de raça, eu acho que a gente tem que buscar, apesar das diferenças, trabalhar os pontos comuns que nós temos. Né? E é por aí que a gente está se esforçando, se está conseguindo. Eu acho que alguma coisinha a gente está conseguindo até.